Qual é a maior, sei lá, a história em comum entre as startups? Por que a pessoa cria uma startup, assim, de tu Eu acho analisou que já? normalmente, né, é com a ideia de resolver um problema, né? O princípio da startup é você resolver um problema que você percebe que a maioria das pessoas tem. Por exemplo, quando a gente vê o Uber, na época do táxi, né, que não existia o Uber, era dificílimo você pegar um táxi. Tinha que ir na rua, ficar lá colocando a mão, ver se alguém passa, pedir pelo amor de Deus, né? Ligar pra central. Ligar pra central. Eu lembro que em 2008 eu fui pra... Meu irmão morava em Nova York, eu fui pra lá e, assim, o Uber ainda não existia, né, da forma que é hoje. Então, era muito difícil para se pedir um táxi. Nossa, era um desespero, ainda mais numa cidade grande, né? Muito difícil mesmo. Então, alguém percebeu uma questão que incomodava as pessoas e falou, como que eu posso resolver? E aí surge a ideia, né? Que no caso do Uber é você pedir através... no começo era através de ligações telefônicas, depois foi através de aplicativos. Que assim, gente, é uma maravilha, né? Mudou a história aí da locomoção, né? Na mobilidade urbana. Então, é daí que surgem as startups, de uma forma ou de ideias que querem solucionar um grande problema da humanidade. Qual foi a primeira empresa considerada uma startup? Ai, olha... eu acho que não sei se tem uma primeira, né? Porque as empresas que vieram ali do Vale do Silício, pegam a Microsoft, enfim, todas essas empresas estão ali, né? O Google, Microsoft, Apple, todas elas, no fundo, começaram como uma startup. Todas as empresas de tecnologia grandes começaram como uma startup, né? E cresceram muito. Então, acho que é difícil definir uma única empresa. Eu acho que tem, assim, várias ali que começaram nessa época aí que começou a Microsoft e tal, que se transformaram, que podem ser consideradas startups. Mas esse nome vem de onde? Startup? Boa pergunta. Boa pergunta. É uma forma de denominar essas empresas que são as empresas de base tecnológica e que tem como ideia atingir bilhões de pessoas, né? Enfim, e crescer de forma muito rápida e exponencial, sem que seus custos cresçam na mesma proporção. Né? Quais são as características para ser uma startup? As características é o seguinte, a empresa tem que ter base tecnológica, isso é fundamental, porque hoje com as tecnologias exponenciais você consegue, né, exponenciar o negócio e atingir bilhões de pessoas. Então ela tem que ter a base tecnológica. Depois, uma outra característica da startup é ela realmente resolver um problema que seja um problema que atinja muita gente, né? Outra coisa é que normalmente as startups trabalham num ambiente de extremo risco, né? Então a gente sabe que hoje as startups que dão certo são poucas. Né? Tem várias ideias, tem várias iniciativas, mas realmente as que conseguem crescer de forma exponencial, atrair investidores, são poucas. Então é um negócio de alto risco. Por isso que investir em startups ainda não é fácil. Então, existem vários tipos de investimentos, né? Tem investidor anjo, que pega a startup ali no comecinho. Tem os fundos de investimento, que são fundos maiores, que pegam já startups que já estão mais alavancadas, já são maiores, né? Então, tem várias maneiras de se investir em startup. Então, as características principais é essa questão de ser um ambiente de alto risco, de ter a base tecnológica, de crescer muito rápido, de forma exponencial, e de resolver um problema da humanidade, né? Um problema que realmente atinja muita gente. Então, assim, quem consegue aí captar essas vertentes acaba conseguindo sair na frente. E quando eu escuto falar em startup, eu sempre imagino um aplicativo. É sempre um aplicativo? Não precisa ser um aplicativo. É que como a gente está acostumado, né, com aplicativos, Uber, Airbnb, o iFood que vocês falaram, enfim, a gente acaba achando que a startup é um aplicativo. Mas não necessariamente. Ela pode ser, por exemplo, uma startup que resolva soluções de empresas. Então, ela não tem um aplicativo. Ela pode ser uma startup que faça enfim, esteja estudando alguma coisa ligada à biologia ou à biotecnologia. Né? Então, ela não necessariamente tem que ser um aplicativo, mas ela tem que ter essa base tecnológica. Então, assim, agora, as mais conhecidas são as startups que é a B2C, né? Que é a startup que tem, enfim, soluções para os consumidores. Então, a gente sempre acaba falando e comentando das que a gente conhece, das que a gente usa normalmente. Então, é mais fácil, assim, de entender, né? O que é B2C?
B2C é quando a empresa ela faz uma solução para o consumidor, né? Business to consumer. Então, ela faz uma solução que a gente utiliza diretamente. Então, como a gente está falando aí, né? Por exemplo, do iFood, do Airbnb, da 99 Táxi, enfim, milhões de startups da Waze que a gente utiliza nós como consumidores. E a B2B é business to business. Então, quer dizer, ela faz negócios para empresas. Então, são startups que têm soluções para empresas. Então, existe... E, aliás, são as startups hoje que são mais... é muito mais fácil você, para o empreendedor, fazer uma B2B do que uma B2C. Por quê? Porque ela é mais direcionada. Normalmente, hoje tem muita ligação entre grandes empresas e startups, né? Então, já é um produto que ele é mais direcionado para uma determinada solução que a empresa precise ou que determinado segmento precise. Então, ela é uma startup que, normalmente, as características são diferentes de uma startup que é B2C, né? Então, a forma, você vai vender diretamente para a empresa, você não vai vender para o consumidor, né? Você tem um trabalho de marketing bem menor do que uma B2C, que é o trabalho de marketing, o investimento é muito maior, né? Então, são características diferentes. Tem algum exemplo dessa B2B? Tem vários. Por exemplo, uma que passou pela própria primeira temporada do programa, do Plano Startup, foi investida pela Microsoft. É uma startup que ela faz... o que ela faz? Ela pega todo o trajeto do alimento, desde da origem até o consumo, e ela verifica esse trajeto e as condições sanitárias, condições de conservação do alimento. Né? Ela é uma startup que é B2B, por exemplo. Né? Ela chama Pack... Não, qual é o nome dessa startup, gente? Agora, me esqueci. Não, peraí, qual que é o nome? Não tem problema. Daqui a pouco eu lembro o nome da startup. Mas, enfim, esse é um dos exemplos. Ela ficou em segundo lugar no programa. Né? E ela faz essa trajetória do alimento, né? De um ponto até o outro. Então, é um dos exemplos assim, de startups que são business to business. Né? Mas aí ela vende esse serviço para que tipo de empresa? Para empresas grandes, por exemplo, uma JBS, uma empresa que precise seguir, né? essa cadeia produtiva do alimento. Meio que ela alivia coisas que essa empresa tem que fazer. Exatamente. Do dia a dia. Aí ela vem... O que acontece? A empresa é muito grande, né? Quando ela é muito robusta, ela tem vários segmentos, várias áreas. E nem todas... Ela não consegue também, muitas vezes, resolver todos os problemas que ela tem ou investir em tantos segmentos para poder, enfim, fazer com que a sua cadeia produtiva seja eficiente. Então, nesse caso, essas startups, elas entram para ajudar exatamente isso, a deixar a cadeia produtiva mais eficiente. Então, de várias formas, né? Então, elas acabam ajudando a empresa a crescer. Por isso que também tem hoje tantas empresas grandes que acabam investindo em startups, né? Elas investem para depois pegar um... Exatamente, um valor...